Nossas costumeiras saudações a todos que acompanham este programa. Abrimos com o tema livre, que tratará das missões coletivas, as construções sociais, os movimentos específicos do progresso humano. E o Espiritismo responde uma pergunta sobre as out-of-body experience, ou experiências fora do corpo. Seriam realmente vivências reais ou alucinações bioquímicas? E as razões dos fatos, um assunto que deveria ter sido ido ao ar num programa anterior e que por uma falha nossa, pela qual nós pedimos desculpas, não foi. Quando uma pessoa é assaltada na rua, o que acontece? Quais as possíveis causas espirituais? Azar, destino, expiações ou provas? A partir de agora, com vocês, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre missões coletivas. Nós já discutimos aqui em outras oportunidades sobre expiações coletivas, ou seja, aquela situação em que muitas pessoas são reunidas de uma maneira ou de outra para expiar, o próprio termo já explica, né? Resgates de possíveis dívidas de vidas anteriores, normalmente é assim que se passa. E passam por determinadas experiências que têm esses vínculos com o passado. Entendemos nós que da mesma maneira como existem essas situações, muitas vezes pessoas, grupos de pessoas, instituições, talvez até mesmo grupos muito grandes como um bairro todo, uma cidade, um país, um povo, uma nação, ela venha de certa forma com certos desígnios a serem cumpridos perante todo o conjunto planetário, no caso. Eu estou aqui na companhia da Rose Raino, do Gilberto Tomasi, que vão nos ajudar a desenvolver este tema. Então eu coloco para vocês logo de início, né, uma lembrança histórica em relação a essas possibilidades, pegando do maior para o menor, né? Vamos falar do mais geral, do mais impactante. 2 exemplos, o primeiro deles em relação ao povo hebreu. Como é que vocês concordam que, segundo a Bíblia, né, os hebreus teriam sido contemplados, designados para desempenhar um papel muito importante perante toda a humanidade, o desenvolvimento moral, sei lá, intelectual também em relação a toda a humanidade. Mas não foi isso que se deu. Talvez tenham desprezado essas oportunidades. E, no entanto, o que a gente nota é que é um povo muito marcado, né? Um povo que muitos conflitos, muitas guerras, muitas perseguições, sofreu a diáspora, a expulsão para o Egito, dominação romana, depois o povo disperso pelo mundo teve o problema do Holocausto nazista. Vocês concordam que isso poderia caracterizar um povo tão marcado desse? Talvez a espiritualidade, Deus esteja tentando, desde aquela época, transmitir alguma coisa em relação a esse povo, mostrar alguma coisa para o resto da população do mundo? Olá, amigos, Wilson, Rose. Eu imagino que sim, e diria mais até, que não conseguiu ainda, porque a região toda até hoje vive num conflito danado lá, né? E como você falou, talvez perderam algumas oportunidades que lhes foi dada e agora tem que esperar uma próxima. E se realmente for necessário, justamente em função da região ser muito crítica, talvez tenha uma outra oportunidade qualquer sim, para que se consiga então viver em paz e ter essa missão. Talvez surja algum outro Moisés, né, para fazer esse trabalho em prol dessa coletividade. Eu imagino ou um outro Jesus, né? Talvez um outro Jesus também, né? Quem sabe? Olha, Rose, falando sério agora, né? A gente está falando brincando aqui, sério. mas é sério. O povo hebreu é fantástico. Um povo que historicamente foi escolhido, isso nós acreditamos, né? Foi escolhido pelas potências superiores para trazer e preservar a ideia do Deus único.
Primeiro povo que recebeu uma síntese de leis morais que até hoje é indiscutível nos 10 Mandamentos e que preservou esse tesouro, né, de conhecimento, de sabedoria e de linhas éticas para a humanidade inteira. É óbvio que tem as suas características menos positivas, o orgulho racial, né? Uma certa, até provocado pelas perseguições externas, proteção mútua que às vezes exclui aqueles que não pertencem às mesmas ideias, mas é um povo admirável sob todos os aspectos. O fato de que estão em guerra é lamentável, profundamente lamentável, como qualquer povo que está em guerra. Não sabemos se, dadas as circunstâncias históricas, eles poderiam agir muito diferentemente, considerando a falibilidade, né, as condições humanas que nós todos partilhamos. Uma outra coisa, né, que me ocorre a respeito é que, com certeza, não são os mesmos espíritos que reencarnam milênios afora no mesmo povo. Nós mesmos, com certeza, pertencemos a esse povo em diversas épocas da nossa evolução. A bagagem que ele traz de espiritualidade, a dedicação ao estudo, ao conhecimento, à instrução, um dos primeiros povos a educar as crianças, ainda que só os homens, né? Nós mulheres excluídas, no início, desde os 6 anos de idade, desde a mais remota antiguidade. Então, eles têm uma missão espiritual indiscutível. Como todos nós, seres humanos, as suas características básicas são boas e são más. O orgulho racial, com certeza, como de qualquer um de nós, né, que eu tenha, é uma característica ruim. Mas a sua missão espiritual de preservar os 10 mandamentos, a noção do Deus único, o povo escolhido por Jesus para reencarnar, foi sagrada, é sagrada. Mas me parece, Rose, o Wilson, sem querer discordar, pelo contrário, concordo não, com tudo que você falou. Mas talvez talvez não foi o suficiente para que houvesse a mudança necessária para um povo que foi escolhido, como o Wilson falou, né? E continua ainda, como você falou, com segregações raciais, com diferenças. Então, me parece que só esse crescimento que você colocou para nós, essa espiritualidade e tal, não foi suficiente. Então ainda há alguma coisa a ser feita, tem que ter um conjunto. Bastante, com certeza. Como todos nós, então né? me parece até que foi perdida uma grande oportunidade. Imagine como não estaria então se tivessem aproveitado essas oportunidades dessa missão coletiva. Pois é, eu trago agora para vou restringir, como falei, vou do maior para o menor. Nós, espíritas aqui no Brasil, nós costumamos dizer, existe até um livro, através da mediunidade do Chico Xavier, o mentor Humberto de Campos, que fala sobre que o Brasil teria uma designação especial no planejamento espiritual, que denominamos de Brasil como o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito. Vocês também partilham dessa tese de que... Porque as pessoas ficam meio espantadas com a situação, não só de hoje, de ontem, de um passado recente, do presente, de uma perspectiva... Claro, nós falamos aí em termos de décadas, de séculos, né? Mas 500 anos e parece que o Brasil não regride, não está estagnado, mas também parece distante demais de estar na vanguarda de outros países para servir de exemplo. O que vocês me dizem a respeito? Eu concordo com você, né? Eu acho que quem sou eu para discutir aqui com Humberto de Campos ou com Chico Xavier que psicografou? Mas me parece que a coisa foi colocada de tal forma na época e não se concretizou da forma como se pretendia, um posicionamento muito pessoal meu. Porque talvez o Brasil seja hoje, então, a pátria do Evangelho, porque nós somos o país que tem maior número de espíritas, e como espíritas nós temos uma visão diferente da coisa. Mas nós comentamos aqui num programa anterior, quando nós falamos de trabalho voluntário, o Brasil caiu posição em termos de trabalho voluntário. E seria o ideal para que se conseguisse atingir, então, alguma superioridade espiritual e também moral. Então eu vejo com algumas reservas essa afirmativa, peremptória, país, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Talvez não seja para agora, mais tarde, não sei. Porque só antes da Rose acrescentar o comentário dela, a gente lembra, né, que apesar de a gente às vezes ter
as nossas convicções um tanto quanto abaladas a respeito de uma afirmação como essa, mas realmente se fala, né, que a índole do povo brasileiro é pacífica, é diferente realmente talvez da maioria dos outros povos. É um povo acolhedor, é um povo que atende bem às demandas religiosas, apesar de alguns convites eventuais, mas existe, todo mundo convive bem aqui. O próprio florescimento do espiritismo, como o Gilberto citou. Então, será que isso aí seria um indício suficiente para nos colocar assim, numa situação privilegiada? Bom, privilegiada, acreditamos que espiritualmente não possa existir, não é? Cada povo tem suas características básicas, aquilo que pode uni-lo. O brasileiro, por natureza, é acolhedor. Dizem que se aqui saísse guerra entre católicos e protestantes, virava samba, né? E desfilava no Carnaval do Rio de Janeiro. Isso é ótimo, né? O brasileiro ser acolhedor, não ser tão aguerrido, respeitar um pouco mais, né, as ideias alheias, é muito bom. É uma construção do nosso povo que decorre de fatores culturais, históricos, nem sempre em todos os aspectos tão positivo, né? Mas nesse aspecto é positivo. Ele acolhe, ele respeita a diversidade, até tem uma tendência a valorizar demais, né, aquilo que vem de fora, às vezes. Mas o acolhimento da religiosidade trazida do espiritismo, né, revivido pelos espíritos através do trabalho de Kardec, é importante do ponto de vista espiritual. Se nós analisarmos a maioria das nações da atualidade, considerando apenas do ponto de vista de divulgação de doutrina espírita, nós verificamos que o movimento espírita em geral, embora nascido na França, ele diminuiu de expressão quantitativa, ao menos, né? Temos grandes trabalhadores em qualidade em muitas das nações, mas ele diminuiu quantitativamente nesses outros países. Quantitativamente, perdão. No Brasil, nós temos um grande número de adeptos, se não do espiritismo, na feição divulgada por Kardec, codificada por Kardec, das ideias da comunicação dos espíritos, da imortalidade da alma, da reencarnação, que são pontos básicos aceitos e difundidos também pela doutrina espírita. Isso o torna, na sua feição coletiva, um país em que há uma aceitação geral dessas ideias. Quanto à construção, né, de uma posição espiritual de responsabilidade perante a manutenção e a divulgação do Evangelho redivivo de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas, conforme nós acreditamos, é uma construção de tempos, assim como os judeus, não é? Receberam os 10 mandamentos e a primeira revelação religiosa do mundo ocidental e a preservaram, mas ainda não a vivem na integralidade. Nós também acreditamos nesses postulados, milhares de brasileiros aceitam as ideias básicas que formam a doutrina espírita, mas nenhum de nós ainda a vive em plenitude. Isso é que nos distancia dessa possível missão coletiva, a vivência, a interiorização desses valores. Pois é, então agora a gente já vai encaminhando o nosso programa, o nosso tema livre mais para o final. Eu quero trazer assim para uma coisa mais próxima de nós. Se vocês também concordam que a missão, a coletividade não precisa ser apenas de grandes multidões, de países inteiros, né, como o Brasil, 200 milhões de seres vivos, de almas reencarnadas. Mas pode ser nos pequenos grupos. Eu vejo assim que pequenas reuniões, até mesmo 2 centros espíritas, e às vezes em bairros vizinhos, eles podem, apesar de ter uma missão geral, um trabalho geral dentro de certas diretrizes, mas apresenta sempre particularidades específicas, né? As pessoas vão chegando, vão se aproximando, passam a frequentar uma casa e não a outra, por determinadas afinidades, às vezes uma se dedica mais a um grupo aos estudos, outro mais à prática da mediunidade, eventualmente alguns trabalham com alguma coisa mais pelo lado curativo, né? Vejo assim, às vezes há grupos que se formam em torno de objetivos de pesquisa científica, por exemplo. Tudo isso é de grande repercussão para a sociedade. Vocês veem que isso também pode representar, digamos, meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, né? Elas
tem ali, talvez reencarne mais ou menos na mesma época, para desenvolver em conjunto alcançar um determinado objetivo. Vocês veem assim? Eu penso sim, até um dia desses, num programa Globo Repórter, passou um grupo de pessoas que vivem numa comunidade onde todos se auxiliam lá, grupo fechado, né? Tem a sua própria plantação, suas próprias regras. Como você falou, talvez um grupo de pessoas afins, né? Que estão lá para contribuir de alguma coisa. Não deixa de ser. Algumas associações de bairro que brigam por aquilo que acham uma luz do poste que não funciona, tal. Eu acho que sim. É que nós temos essa visão, então, de coisa grande em relação a resgates coletivos, porque no resgate chama muita atenção, mesmo que nem todos estejam envolvidos. Já a missão coletiva não, como você falou, talvez 2 cientistas acabem descobrindo a cura de uma doença que vai curar milhões de pessoas, né? Exato. Só a palavrinha final. Obrigada. Deus, eu penso, né? A doutrina espírita nos ensina. Deus nos aproveita através dos espíritos superiores que agem em seu nome. Ele nos aproveita conforme as nossas aptidões. Com certeza, aquilo que temos de melhor é utilizado para a construção do bem. Assim como muitas vezes as nossas tendências menos felizes são utilizadas, né, da destruição daquilo que está sendo edificado pelos espíritos de luz, mas com função transitória, porque o que é bom triunfa. Deus nos dá, com certeza, missões individuais, coletivas, e nos reúne por essas aptidões, visando o melhor aproveitamento, progresso, a sensibilização e a amorosidade entre os homens, que são o nosso futuro. Então, as nossas missões são indiscutíveis. Então é isso aí, meus irmãos. Nosso tema livre fica por aqui. Segue o Espiritismo Responde e depois as razões dos fatos. Até mais. Muita paz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. A pergunta desta noite: como o Espiritismo explica a experiência fora do corpo? É autêntica ou não passa de alucinação? A experiência fora do corpo, ela é um fato. Nós temos que lembrar que somos um ser espiritual que estamos habitando um corpo físico temporariamente. E todas as noites nós deixamos este corpo físico no momento do sono e vamos então nos encontrar com os afins, com os espíritos afins. É bem verdade também que nem todos conseguem ter maiores distanciamentos. Tem espíritos que permanecem a noite inteira ao lado do corpo, na sua cama, dentro do seu quarto, não sai para local algum. A respeito deste assunto, o espírito Camilo, no livro Desafios da Mediunidade, ele diz que Deus deixou não apenas janelas, mas portas imensas para que possamos então comprovar essa nossa condição de ser espiritual. O detalhe é que, como nós ainda vivemos nessa consciência de sono, nós não conseguimos lembrar e ter maiores mobilidades do lado espiritual. Também é chamado de projeção astral, de desdobramento, viagem astral, experiência fora do corpo.
A literatura espírita, ela é vasta, que fala a respeito deste assunto. Nós vamos encontrar lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no Mecanismo da Mediunidade, de Chico Xavier também, Desafios da Mediunidade, psicografado por Raul Teixeira, no livro Diálogos com as Sombras, fala do assunto também, o livro dos Espíritos, capítulo 8, que vai falar sobre a emancipação da alma, tem uma série de perguntas que falam a respeito da emancipação da alma, em A Gênese e também no livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles também comenta a respeito. Em A Gênese, Kardec diz que o espírito se transporta ao longe, seja sobre a Terra, seja sobre qualquer outro ponto do espaço. Lembrando que um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Logo, nós podemos, ao sairmos do corpo físico, andarmos por qualquer canto da Terra ou até mesmo nos encontrarmos com outros espíritos afins em outros planetas. Nós vamos ver também no livro Missionários da Luz um caso do caso da reencarnação do Segismundo, em que os pais são levados ao plano espiritual para acertarem a reencarnação daquele espírito. E o espírito Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai esclarecer a André Luiz que raros são os espíritos que conseguem ter domínio do veículo físico. Por sua vez, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele diz que aqueles que se adestram para esta atividade são excelentes auxiliares da espiritualidade do lado de lá. Então percebam que nós podemos nos adestrar para termos a consciência, ao deitarmos, ao descansarmos, de lembrarmos o que nós fazemos do outro lado da vida. O Espírito Camilo diz assim, que nós podemos nos treinar para desenvolver a habilidade de estarmos conscientes do outro lado da vida. Joana de Ângeles, no livro Desafios, Vidas e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, falando sobre vários tipos de terapias, processos terapêuticos para que o espírito se melhore, eu vou ler a seguinte citação dela no livro. Ela diz assim, dentre todas as terapêuticas, ela coloca assim, proporíamos o desdobramento consciente da personalidade, isto é, do espírito nas suas viagens astrais, através das quais experimente sempre, quando lúcido, maior liberdade, assim podendo superar as sequelas dos graves conflitos das reencarnações passadas em depósito no inconsciente. Então percebam que é um assunto muito interessante. Tem pessoas que passam, que vivenciam esse desdobramento e não sabem o que está acontecendo. Então procurem o auxílio numa casa espírita, procurem as obras espíritas para um maior esclarecimento. O assunto requer uma profundidade de conhecimento muito maior. Muito obrigado a todos, muita paz. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos, essa questão que a gente estudou aí no tema livre de hoje, comporta muitas análises interessantes e algumas delas a gente vai trazer ao longo dos programas. São casos mais particulares, que talvez não se enquadrem nas regras gerais que apresentamos sobre fatalidade, acaso, destino, livre-arbítrio, etc. O que nós trazemos agora é o seguinte, uma pessoa atacada por um delinquente na rua que comete um assalto. Será que do ponto de vista espiritual quais as causas? Ela estava destinada a sofrer esse assalto? Conforme o meu livro Destino, Determinismo, Livre-Arbítrio, eu vejo aí 3 possibilidades. Tá? Vamos fazer um parêntese aqui. Já estamos excluindo de antemão as causas eventuais sociais, econômicas e de instrução. Estamos tratando especificamente das causas espirituais. Então eu vejo 3 possibilidades. A primeira delas, termos sido escolhidos aleatoriamente pela oportunidade. O indivíduo estava à espreita,
estava à caça de uma vítima em potencial, distraída, sozinha ou mesmo no meio de uma multidão. Então, nesse caso, não se configura destino. Em princípio, aconteceu com aquele indivíduo, poderia ter acontecido com qualquer outro. Ok? Então, além da ocasião, a motivação pode ser de perfil. Então, esse assaltante, ele escolhe por idade, os mais idosos, por gênero, as mulheres, que teoricamente não podem, têm menos condições de reagir, né? Ou porque ela estava desatenta, com a bolsa aberta, ou estava ao celular no lugar ermo, na rua quase deserta, ou porque ele ou ela estava ostentando joias, um relógio caro. Então isso chama atenção, mas não existe uma outra razão por trás disso aí. Segunda possibilidade, o assaltante foi atraído pelo nosso pensamento negativo. Já que nós temos nós temos uma situação em que inconscientemente, pela qualidade dos nossos pensamentos e mesmo da nossa conduta, dos nossos hábitos diurnos, cotidianos, da nossa moralidade, nós atraímos pelo pensamento aquele ladrão. Há uma ligação dele com o nosso psiquismo, com a nossa aura, ou no dizer do mentor André Luiz, com o nosso hálito mental. É sabido que o magnetismo espiritual ele funciona inversamente do magnetismo físico. Neste último, nós sabemos que os iguais se repelem e os opostos se atraem, né? O positivo com o negativo, os polos, etc. Do ponto de vista espiritual é o contrário. Os iguais se atraem e os diferentes, aqueles que são completamente diferentes, se distanciam. Terceira situação, o marginal foi induzido por um daqueles espíritos inferiores que renteiam conosco o tempo todo. Só que enquanto nós nos mantemos equilibrados mentalmente, né, fazemos as nossas orações, pedindo a proteção dos nossos benfeitores espirituais, temos uma conduta reta, eles nada podem fazer contra nós. Porém, às vezes basta um deslize, uma falta qualquer, uma invigilância, e Jesus lembra, orai e vigiai, né? E eles se aproveitam da porta aberta que a gente deixou. Então, eles acabam nos atacando. Nessa situação, são os dois espíritos inferiores, um encarnado e desencarnado, que são cúmplices do crime. Para finalizar, dificilmente nessas ocorrências haja algum componente de vida passada que tenha sido tem uma causa determinante, né, para aquele indivíduo ter se tornado vítima do assaltante. Mas eu disse lá atrás que, em princípio, quando há uma exploração de oportunidade, de momento, né, que o ladrão se aproveita de uma situação qualquer, poderia acontecer com qualquer outra pessoa. E eu explico com isso que possivelmente nessas ocasiões esse espírito qualquer, né, acaba sendo alguém que apresentava uma certa fragilidade espiritual. Por isso a diferença. Enquanto um está bem protegido, bem amparado, bem assistido, o outro está mais vulnerável. Então, uma pessoa bem assistida, como eu disse, pode escapar dessas situações, né, porque ela é intuída a pegar um outro caminho, ela pode sofrer um pequeno atraso, um adiantamento, ou esse marginal, ele pode também dirigir a sua atenção para um outro alvo, ou na hora H do assalto aparece alguém e intervém e impede, dissuade ele de cometer aquela ação. Essa é a proteção espiritual que não privilegia, mas é porque um indivíduo tem mais merecimento que o outro. Daí a importância de nós estarmos sempre com bons pensamentos e sentimentos, vigilantes literalmente quanto aos nossos passos. E, obviamente, também com o nosso estado mental. Meus irmãos, as razões dos fatos de hoje fica por aqui, nosso último programa do ano. Muita paz, muita felicidade a todos vocês. E em 2016 nós temos já um encontro marcado. Grande abraço, paz a todos.